até a carne, ele se fez um ser humano, porque o ser humano na Glória carne a Deus, aleluia, tem sede. glória a Jesus. Então Jesus chegou até alguns seus Louvado discípulos e seja o disse, teu nome, Senhor. mostrou-lhes a mão. Aleluia, glória a Jesus. Vocês vão entender onde eu estou. No 40, no verso 40. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo, eles ainda por causa da alegria. E estando maravilhado, Glória a Deus, disse-lhes, aleluia. aonde Jesus entrou com a sua sabedoria, o seu entendimento, e também que se comparar até a linha de raciocínio, que nós seres humanos temos a mente limitada, comparando a grandeza do Senhor Jesus. Glória a Deus, Aí, a sua aleluia. grande maravilha, Jesus, Glória a ele Jesus. usou de inteligência para que a gente, vou dizer assim como fosse a gente, mas lá, para entender que era realmente Jesus. Glória a Deus, naquele momento, aleluia. ele deduziu que estava com fome e sede de comer algo. Foi Glória a antes que Jesus falou: tende aqui alguma coisa de comer. Então, eles apresentaram-lhe parte Glória de a peixe Deus, assado aleluia. e um favo de mel. Glória a Jesus. O que ele tomou e comeu diante deles. Quer dizer, Jesus, ele agiu dessa maneira para que realmente eles viram que Jesus estava ali. Não só de aparente, mas também em prática, porque ele ressuscitou. Porque quando Jesus andava com eles, Aleluia, glória a antes Deus. de acontecer que ele passou pela cruz, né? Glória a Jesus. Ele deixava bem claro, mesmo com tantos milagres, com tantas libertações, com a palavra que realmente manifestava, muitos ainda estavam na carne. Os discípulos, que mais para frente se tornaram apóstolos, estavam na carne, porque Glória a ainda tinham Deus, Jesus do lado aleluia. deles. Tanto é que naquela época eles ainda não estavam jejuando, Glória a porque a Jesus. palavra fala que quem vive na carne, que não está no espírito, ela não compreende as coisas do alto, que é do céu. E para a gente conseguir entender, para dar no espírito que tem jejum. Então aqui eles não estavam ainda, porque ele estava com Jesus. Mas neste momento, Glória a Jesus deixou bem claro para eles aqui no 42. Aleluia, glória Então a Deus. eles apresentaram-lhe parte de peixe assado Glória a e um Jesus. favo de mel. O que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes, agora Jesus está falando, são estas as palavras que vós disse. É no verso Louvado, 44. agradecido seja São o Deus. estas as palavras que vós disse, estando ainda convosco, que convinha que se Glória cumprisse a Deus, tudo aleluia, o que de mim está glória a escrito Jesus. na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Porque se analisar nas escrituras da Bíblia, lá atrás, não foi só falado por parábolas, mas os Glória a profetas já vinham Deus, dizendo como se aleluia, fosse em glória a código. Jesus. Porque o entendimento, a gente vai entender nessa palavra, que não é de qualquer jeito. O homem, ele vai se matar de estudar, mas a sabedoria dele tem um limite. E as coisas de Deus, a Escritura, a palavra de Deus, a revelação do Espírito Santo, não é de qualquer jeito. Quem que dá o entendimento é o próprio Senhor Jesus. Ele vai deixar bem claro aqui que chegou o momento que ele vai abrir o entendimento das Escrituras. Porque Glória a Deus, quando lá aleluia, em glória a Moisés, Jesus. Jeremias, eles vinham falando Louvado e sobre a engrandecido Nova é o teu nome, Jerusalém, Jesus. que era a palavra de Deus, quando o povo estava todos corruptos diante de tudo aquilo que eles achavam que era Deus, que era oprimir, que era adorar a Deus de imagem, outros deuses pagãos. Nosso Senhor Deus teve misericórdia, como nós sabemos que a nova aliança, que era o cordeiro que ele foi calmo, não falou Aleluia, mal. glória a Jesus ele Deus. não foi só crucificado, como Isaías fala lá, que Glória ele a foi Jesus. massacrado. Porque ele pagou um alto preço para que hoje a gente Louvado tivesse e esta engrandecido é o oportunidade. teu nome, Senhor. Porque a palavra de Deus, ela renova a cada dia de uma maneira diferente. E a palavra de Deus, ela fala com cada pessoa de um modo diferente. Glória a Talvez Deus. com uma pessoa ela fala de uma forma, talvez com outra pessoa ela fala de outra forma, mas é a mesma palavra.
O que faz a diferença na vida de uma pessoa é ela ter fé. Porque se um dia você foi no médico e você pegou uma fila para receber uma receita, que aquela pessoa que é o farmacêutico lá, vamos dizer da UPA, um exemplo, Glória a o Deus. médico foi lá e passou aquela Glória a receita, Jesus. vai lá e pega esse remédio. A fé que você teve de pegar e levar até lá, aquela pessoa também teve aquela fé e creu que o médico falou que vai dar certo e deu certo. Por que a gente não tem que crer nessa palavra? Glória a Deus, A pessoa que está no aleluia. vício da bebida, a pessoa que está no vício da prostituição, do tráfico, daquilo que é contra as vontades de Deus. Glória Se a a gente Deus, for ver com os aleluia. olhos carnais, a gente vai julgar essas pessoas. A gente vai achar que Glória a nós somos Jesus. perfeitos, porque graças a Deus hoje nós estamos na luz. Aleluia, Mas glória a essas Deus. pessoas que realmente talvez não teve uma oportunidade, porque a maioria das vezes as pessoas, em vez de chegar para... Porque a palavra, Glória a Deus, a palavra que aleluia. liberta é a palavra que repreende, porque é a palavra que só, Glória a Jesus. que só faz conforto, na Louvado, maioria das vezes ela agradecido traz uma ao teu prejudicação nome, e ela acaba levando aquela alma para o inferno. Então a Aleluia, palavra que liberta glória é a a palavra Deus. que dói, é a que corrige, Aleluia. mas é a palavra que faz a pessoa mudar o caráter. É a palavra que faz a pessoa mudar o seu comportamento. É a palavra que faz a pessoa se libertar. É a palavra que faz a pessoa obedecer. É a palavra que faz ela entender. Porque enquanto ela tem fôlego de vida, ela pode tudo. Mas quando você estiver correndo atrás do vento, coisa que este mundo tem a oferecer, o que adianta Glória a você Deus, ganhar o bem aleluia, material? glória O que adianta você ganhar o elogio de uma pessoa, mas essa pessoa não vai poder te salvar? Não vai. O que adianta a pessoa ficar 24 horas em frente ao espelho para ficar bonita ou bonita, achando que isso vai te salvar? A palavra fala, tudo é vaidade. E Eclesiastes É fala, verdade, tudo é vaidade, Senhor. tudo passa. Então o que não passa é a palavra do Senhor Jesus. Se a gente parar para analisar, Glória a hoje, Deus, somos mais do que aleluia. vencedores. Porque só de estarmos aqui, Glória a Jesus. ouvindo a palavra, não importa se é o pastor, não importa se é um membro, não importa o que seja, é a palavra. Glória a Não Deus, importa o modo que a aleluia. pessoa vai pregar. Glória O importante a é a Jesus. palavra. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Talvez hoje a palavra, ela Glória a chegou até uma Deus, barreira. aleluia. Sabe por que a palavra não entra na pessoa? É porque a pessoa está em atrito. Glória Quando a a pessoa Jesus, realmente aleluia. ela se dobra e se ajoelha aos pés do Senhor Jesus, Ele Glória faz a a Deus. diferença. Ele pega aquele que não era nada e leva ele em lugares que só tem bacana, que só tem, aos olhos deste mundo, pessoas que é Aleluia, glória a mas Deus. a gente se torna alguma coisa quando nós deixamos de viver o Glória a nosso tempo de Deus. Jesus, aleluia. Quando você é humilde, quando você realmente reconhece que você está errado. Glória Quando a você tem Deus. coragem de chegar numa Aleluia, pessoa glória a que um Jesus. dia falou mal de você, numa pessoa que levantou uma calúnia, numa pessoa que desacreditou de você, de uma pessoa que um dia, uma pessoa que você tanto ajudou, uma pessoa Glória que a você Deus, tanto lutou para estar aleluia. bem, e você vai lá sabendo que você está certo e aperta a mão daquela pessoa e dá um abraço e fala no teu lugar de você, Jesus te ama. Glória a Deus, Porque aleluia. Se a gente não vê dessa forma, não adianta Glória na a igreja. Jesus. Não adianta estar na igreja com a Bíblia na mão e tiver o coração fechado. É verdade. Não adianta usar gravata, usar roupa de Glória a Deus, evangélico, roupa aleluia. longa, cabelos compridos. Mesmo Aparentemente assim, Senhor, parece ser glória a um Deus, cristão, aleluia. um servo, uma serva de Deus. Se Glória a realmente o interior estiver magoado, porque a mágoa, isso, ela mantém a gente distante de Deus. Porque quando a gente está com Deus, nada nos impede. Glória a A Deus, felicidade, ela aleluia. vem de dentro para fora. É mesmo assim, Jesus. Glória a Jesus. Porque muitas das vezes eu andei sorrindo, Louvado e engrandecido é o teu nome. andei muito Jesus. sorrindo até um certo período. Quando a minha brisa ia embora, Glória a Deus, quando aleluia. algo que eu buscava em prazer, que enchia no momento do meu prazer, estava fazendo efeito, eu estava feliz. Mas depois que tudo aquilo ia embora, eu caí em si. Aí quando eu vinha para a minha realidade, eu entendia que eu estava Glória a Deus, que nem uma aleluia. palha que é levada pelo vento. Eu não tinha direção. Mesmo assim. É porque meus pés não estavam firmes, porque eu não estava na rocha. Glória a Deus, É que diz a palavra, eu estava na areia, né? Só que isso, a gente só vai entender em cima da palavra do Senhor Jesus. Glória a E aqui, Deus, no aleluia. Aqui fala, em verso 45,
que nem ele acabou de Louvado e 46, né? agradecido é o teu nome. Jesus falou. E disse-lhe, assim está escrito. Glória a Deus. E assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Glória a Jesus. Eu gostaria Aleluia, muito Deus. que do 47 até o 49 a gente tentasse, talvez agora, né? Porque eu não tenho muita facilidade para falar, que eu falo um pouco mais rápido. Mas não é a minha palavra. Aqui eu só estou dialogando que Jesus deixou escrito. Glória a Deus. Mas nem que seja um versículo dessa palavra, gostaria muito que tocasse nos nossos corações. Glória a Deus. Aleluia. Porque Glória a Jesus. às vezes muitas pessoas vão achar que você é um vitorioso na vida quando você estiver com algo que aos olhos desse mundo vale alguma coisa. Se as pessoas veem que você está montado no carro, Mesmo assim. comprando alguma coisa material, acham que você está bem. Não é isso. A felicidade não é essa. Estar bem não é isso. Passa. Glória a Hoje, Deus. a felicidade é você Aleluia. se arrepender, é você crer na vida eterna. Glória a Jesus. Porque tudo passa. Hoje quem tem uma vontade de ter algo, ou quem é jovem, Louvado e engrandecido é hoje o a teu pessoa nome, quer Jesus. curtir. Tudo isso passa. É verdade. A beleza passa. A vaidade passa. A vaidade só não passa quando a pessoa não está em si. Quando a pessoa não quer admitir que ela não precisa disso para ser feliz. Glória a Deus. Aleluia. O verdadeiro amor, ele está nas coisas mais simples. E as coisas mais simples é aquelas que não tem nada nesse mundo que compra. O dinheiro não compra, entendeu? Nada Glória a nesse mundo Deus, vai comprar. aleluia. Então, quando você crê que Jesus, Glória a Jesus. muitos religiosos pregam que Jesus tinha o cabelo comprido, que Jesus estava numa cruz, que Jesus morreu e está tudo certo. Não é bem assim. A palavra fala, está lá em Isaías, que Jesus não tinha essa aparência que muitos pensam que tinha. Jesus era desprezado pela sociedade. Os homens recusavam Jesus. As pessoas corriam de Jesus, porque Jesus não era aquela pessoa que agradava ninguém. Glória a Jesus Jesus. era correto, era justo, era verdadeiro. Glória O a único que não Deus, pegou, que se aleluia, fez em glória a carne Jesus. para não pecar. Então esse Jesus, ele está vivo. Glória a Ele tá vivo. Deus, aleluia. Esse Jesus, ele me tirou. Glória a Ele me tirou Jesus. da onde que eu achei que eu não ia sair. Esse Jesus, ele me tirou do beco Glória sem a sair. Deus, aleluia. Glória Esse a Jesus, ele, no momento que eu estava desacreditado, no momento que muitos virou a costa para Glória a mim, Jesus, aleluia. eu precisava de algo para tentar preencher o vazio. Glória a Deus. Esse Jesus estendeu a mão para mim. Eu estava no beco sem sair. Glória a Eu estava vivendo Jesus, aleluia. numa situação que aparentemente no meio das pessoas eu estava feliz. Glória a Deus, No meio das pessoas eu aleluia. conversava, eu sorria, eu disfarçava. Glória Mas a quando eu estava Jesus. no meu mundo, no meu quarto, no meu vazio ali, só eu entendia, só os pensamentos. Era um conflito 24 horas na minha consciência. Não conseguia dormir, rolava para lá e para cá. Aleluia, glória a Porque eu Deus. sabia que eu precisava de uma ajuda. Mesmo que todo mundo pudesse vir dar um abraço em mim, falar uma palavra naquele momento, com certeza eu Glória a ficaria Jesus. até muito feliz. Só que quando aquela pessoa realmente não estivesse comigo para estar me consolando, o vazio ele voltaria. Não somente com o vazio, mas também com o inimigo. Porque o diabo ele trabalha Glória na a mente. Deus. O diabo trabalha na mente. Por que trabalha na mente? Porque aí é onde a pessoa pensa que ela não tem mais chance, que ela é perdedora, Glória a Jesus. que ela não é capaz de mais nada. Porque ela pensa, se isso aconteceu comigo é porque eu sou isso mesmo. Mas não é isso. Aleluia. Jesus deixou bem claro. Só Jesus que tem o poder, que tem a chave do céu e do inferno. Deus, uma folha, uma palha só cai, uma folha só cai com a permissão de Deus. É verdade. Nada está Senhor. perdido. Aleluia. Nada é por acaso. Se o Glória a casamento deu Deus. errado, Deus vai restaurar. Glória a Deus vai Jesus. restaurar. Aleluia. Glória a Se o enfermo Deus. está aí, Jesus deixou bem claro. Eu vim para levar as enfermidades. Glória a Deus, Deus. Ele levou a doença na cruz. Glória a Essa doença Jesus. que parece que está acontecendo, isso aí sabe por quê? Porque talvez, não é duvidando, mas quando a fé, ela está dividida, ela está morna, ou ela está sendo duvidosa,
Quando a fé está sendo duvidosa, a gente não está crendo, não está acreditando em Jesus. Quando está na dúvida, quando a pessoa está em cima do muro, já está obedecendo o mundo que é o inimigo. Aleluia, Mas quando glória a você Deus. realmente fala, pode vir o mundo inteiro contra mim. É a palavra que está comigo. Eu creio no Jesus que eu sirvo. É mesmo assim, A pessoa pode parar com um fuzil na sua cabeça. Se você crê, como está escrito em Salmo 91, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. Essa palavra tem que estar no coração de cada um. Porque o que faz a diferença em nossas vidas é obedecer a palavra de Deus. É obedecer a palavra de Deus. Porque é fácil ganhar presente do namorado, da namorada, da esposa, do filho. Entendeu? É fácil para ser feliz. Mas quando uma pessoa chega para falar uma verdade, a gente não quer ouvir. Não é que ninguém é mais perfeito que ninguém. Talvez você veja uma pessoa na rua que não tem uma condição que nem a gente no momento está tendo, uma pessoa que está sendo maltratada, que se entregou na bebida, no vício, porque um dia teve uma família, e pelo fato, quando a gente não está na presença de Deus, a gente não tem força, então a gente alimenta aquilo que é o contrário, que é o inimigo. Aleluia. Porque o diabo, ele oferece a bebida, o diabo, ele oferece um rolê, ele oferece uma pessoa que não está nos caminhos do Senhor Jesus. E quando a pessoa cai nas ilusões para tentar preencher algo, glória a gente perde tudo. aleluia. Porque o pecado, ele vem gostoso. O pecado, ele vem gostoso. Ele vem muito gostoso. E é onde que a pessoa fica cega. Glória a E essas Jesus, escamas dos olhos só vai sair quando a gente é liberto. E quando a pessoa não se volta a tentar a esse caminho, ela não sabe. Mas a pessoa está andando nesse mundo, mas a alma dela está presa lá no inferno. Porque é no mundo espiritual. Porque muitas das vezes a gente paga um preço. Porque se não fosse assim, quando o rei Davi, lá atrás, no Velho Testamento, quando ele traiu, ele entrou em adultério, Deus andava com ele. Ele era o segundo coração de Deus. Só que nessa falha que ele deu, o que aconteceu? Deus não fez igual com o rei Saul. Poupou, só que ele pagou um preço pelo ato que desobedeceu. Então, quando a gente deixa de agradar a Deus em alguma coisa, algo errado, que a gente acha que é errado, mas não é, porque Deus é justo. Porque Deus, ele não tem parte nas coisas que não agradam, porque Deus é puro. Glória a Então, Deus. quando a gente deixa de observar isso e achar que é do nosso jeito, a gente vai quebrar a cabeça. Nada vai dar certo. Você vai estar com dinheiro, que o dinheiro amanhã acabou. Poxa, eu trabalhei o mês inteiro, o dinheiro voou. Desse jeito. Meu filho estava bem ontem, hoje está doente. Glória a Deus, aleluia. Ontem eu estava feliz, eu triste, eu estou com dor de cabeça, dor no corpo, eu não sei, eu estou na igreja 24 horas, mas estou sofrendo, estou gemendo, estou com dor de cabeça, nada dá certo. Sabe por quê? É porque a gente tem que analisar, porque a oração sem obediência não tem poder. É de tolo, a palavra fala que é de tolo, porque a palavra de Deus ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. A enxergar e tentar buscar um Louvado exemplo. seja o teu nome, Exemplo, porque Josué, um homem de Deus, que parou o sol diante de uma guerra, né? De uma afronta, porque Deus era com ele. Ele não tinha nada demais, era um homem que nem todo homem. Jesus, o que é a diferença? A obediência. Obedecer, temia. Daniel, nas covas dos leões, um homem que orava. E Daniel sabia que aqueles outros lá que estavam com inveja dele, ia falar dele. Porque se ele estava com Deus, ele sabia de tudo. Deus é o dono do ouro e da prata. É verdade, glória a Deus. Sem Deus, glória a sem Jesus. nosso Deus não é nada. Aleluia. E o que deixa a gente mais feliz, sabe o que é? É porque é assim, meus irmãos, ó. É só a gente parar para pensar. Se nós chegar em casa agora, a distração, não falo todos, a pessoa senta em frente a uma televisão, vai ter coisa que desagrada aos olhos, mas nós não pode correr, que nem o apóstolo Paulo falou. O único jeito de não viver nesse mundo é sair desse mundo. Isso é impossível. É só quando ir para a glória. Só que a gente tem que entender, como está escrito, vigiar e orar. Né? Porque a palavra de Deus é verdadeira. Então, quando é liga a televisão, é coisa que agrada e ao mesmo tempo nos afronta. Nada contra, mas o mundo ele lute. Onde é justo uma pessoa ganhar por dia mais de 1 milhão para correr até com uma bola, enquanto a gente vê pai de família passando necessidade sem ter o que dar para o filho.
As pessoas não entendem, mas se apegam nisso. Se parar para analisar, essas pessoas são dignas de dó. Porque o dinheiro, o mundo ilude. Porque o que nós Glória a temos de Deus, importante aleluia. é o que tem dentro de nós, que é a nossa alma. Porque Aleluia, glória a Deus. Jesus deixou bem claro. Glória a Jesus. O Filho do Homem não tem Louvado onde seja o teu inclinar. nome, Senhor. Jesus não tinha nada, aparentemente, pelo mundo. Porque Jesus, o que ele tinha, está no céu. Glória a Se Jesus, fosse aqui na aleluia, terra, glória a se fosse aqui na Deus. terra pelos olhos do homem, Jesus era praticamente um mendigo. Porque Jesus falou, é melhor dar do que receber. Louvado, Hoje em dia, engrandecido as é o teu pessoas, em nome, vez de dar e Jesus. dividir, ela quer tomar. Quantas igrejas, não vou citar nome de placa, Aleluia, glória a que em vez de Deus. dar exemplo, dá um exemplo. Glória a Jesus. Porque a palavra fala. Das Se grandes, você tem, Senhor. ajuda aquele que não tem. Glória a Jesus. Ajuda aquele que não tem. Aleluia, Faça a obra que glória nem a Jesus Deus. ensinou seus discípulos. Porque lá os Louvado apóstolos, seja o teu aquele nome, que tinha Senhor. condições, vendia para ajudar o outro. Ajudava, dividia, mas eles não faltava nada. Glória a porque Deus, Jesus estava no meio deles. aleluia. O Espírito Santo estava no meio deles. E para terminar, irmãos, eu vou entrar Glória a aqui Deus. para resumir, Aleluia, glória a Jesus. no 47 e até o 49, para não tomar muito tempo. Louvado e engrandecido Vai é o teu resumir. nome, Jesus. Tu és grande, Pai. Em seu nome, Jesus falou. É o 46. E assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Glória a Jesus. Ao 47 fala: em seu nome, olha que lindo, e em seu nome se pregasse Jesus, e em seu nome se pregasse o arrependimento e as Glória a remissões Deus, aleluia. dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas Glória a Jesus. sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Glória a Deus. A promessa que Jesus está falando aqui, Glória a Jesus. É o Espírito Aleluia. porque Louvado quando e Jesus agradecido andava com ao os teu seus nome, discípulos Senhor. ainda, antes de ser apóstolo, Jesus deixou bem claro que ele teria que ir no terceiro dia. Só que muitos não entendiam ainda, não compreendiam. Ele falou que quando ele ia, a promessa Glória a dele, Jesus. que é o Espírito Santo. Porque o homem sem o Espírito Santo ele não consegue nada. O homem sem a presença de Deus, o Espírito Santo é o próprio Deus dentro da pessoa. Glória a Deus. O homem sem o Aleluia. Espírito Santo não consegue nada. E aqui Jesus deixou bem claro. Glória a Jesus. Jesus deixou bem claro: eu vou, mas meu Pai vai enviar a sua promessa. E a promessa vem para aqueles que são escolhidos. Glória a Para ser Deus. escolhido não é branco, não é preto, não é rico, não é mineiro, não é baiano, não é paulista. É aquele que obedece. É É aquele verdade, que crê. Senhor. Glória a É aquele que Deus. fala: esse é o Jesus. Eu creio no Jesus. Glória a Eu não creio no Jesus, Jesus aí que aleluia. muitos vê na imagem grudada numa parede. Não, não é esse Jesus não. Cabeludo, dos olhos azuis não. Eu creio no Jesus que eu não vejo, mas ele é vivo. Glória a Deus. aquele Aleluia. Jesus, é aquele Jesus que quando Glória a o Jesus. imposto cai endemoniado numa pessoa, Louvado seja o nome é do aquele Senhor. Jesus que até o diabo tem medo de falar que é o Jesus Cristo. Glória O diabo a Deus, fala: é o homem de aleluia, branco, glória é o homem a da mão Jesus. furada, porque é o Jesus lindo, maravilhoso. É o homem que anda de Aleluia. branco. Glória a Deus. É o Deus puro. E esse Jesus, Glória a Jesus. e esse Jesus, ele falou aqui, ó. Esse Jesus falou aqui, ó, em versos 49, só para finalizar: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. Aí, para resumir, quer dizer, e Glória a antes dos Deus, apóstolos aleluia. saírem, que nem muitos homens de Deus hoje, nos Glória dias a atuais, Jesus. saem para pregar a palavra de Deus, entra numa favela, entra numa cadeia, entra num Louvado, prostíbulo, agradecido entra seja o num teu beco, nome, Senhor. num bar, num cortiço, para falar do Senhor Jesus, prega na rua, para falar do Senhor Jesus. Aqui o Senhor Jesus deixou bem claro que Glória a naquela Deus, época, aleluia. pela igreja ser tão perseguida, eles não poderiam estar saindo que nem hoje nós podemos sair, porque eles ainda não receberam o Espírito Santo, porque não conseguiria suportar a perseguição. Aleluia. Porque se Glória a eles Deus. foram açoitados, pisoteados, maltratados, Glória a Jesus. presos e foram felizes, é porque receberam o Espírito Santo. E quanto mais judiados eles foram,
quanto mais maltratados eles foram, Glória a mais Deus. eles ficassem. Por quê? Porque Aleluia. Jesus deixou bem claro: por meu nome muitos serão presos, serão maltratados e perseguidos. Aleluia. Então, quando isso chegou a acontecer, os apóstolos acabou de concluir que Jesus realmente estava falando a verdade, porque aquilo que Jesus deixou bem claro estava acontecendo. Só que também quando o Espírito Santo veio sobre eles, como se fosse uma língua de fogo, como diz a palavra, Glória que a eles Deus, foram batizados com o Espírito Santo. Todos eles saíram felizes, mas antes de tudo isso, o que eles fizeram? Glória a Jesus. Obedeceram. Porque se eles não obedeceram, que Aleluia, glória a Deus. de querer sair falando, de querer Glória a sair pregando, Jesus. confrontando contra aquilo que aos olhos nossos é errado, Louvado eles não seja o conseguiriam. nome do E Deus ia Senhor permitir, para sempre. pela falta de desobediência. Mas, por eles obedecerem, Glória a Jesus. obedecerem e temer ao Senhor Jesus, Glória a Deus. manifestou. Porque está escrito: vocês farão obras maiores que as minhas. Aleluia. Tanto é que só de Pedro passar, a sua sombra libertava. Pedro ressuscitou os mortos. Glória a Deus. Apóstolo Paulo Aleluia. ressuscitou os mortos. Né? Aquele jovem que caiu, que pegou no sono, quando o apóstolo Paulo estava pregando, ele caiu lá no chão, morreu. Glória a Deus. O apóstolo Paulo Aleluia, chegou, glória a Deus. pegou ele, orou, ele reviveu. Glória a Jesus. Porque Deus faz assim. aquilo ali é para mostrar que quando o homem crê em Deus, eu falo homem, meus irmãos, mas é sem generalizar, homem e mulher, né? Aleluia, glória a Deus. Glória a Quando Jesus. o homem ou a mulher está voltado na palavra de Deus, nada impede. Você é feliz, você sorri. Glória a Deus, porque a palavra aleluia. fala que da pessoa que crê Glória a Jesus. fluirão rios de águas vivas. Glória a Deus. Nunca mais você vai ter sede. Essa é a palavra de Deus, é as promessas. A Bíblia, tem muitas promessas na Bíblia. É a palavra de Deus que faz a gente sentir mais livre, feliz. É a palavra que nos libertou. Às vezes, a gente acha que está passando um problema. Mas se a gente parar para pensar, nós temos a maior solução, que é a palavra de Deus. É mesmo assim. Você pode catar uma revista Glória a Deus, aleluia. falando de futebol, falando de pegadinha, de beleza, de perfume, o que for, de cabelo e tal. Ela vai falar, vai ser legal. Só que é só até ali. Entendeu? Você cata um livro para estudar, é só até ali. Só que a Bíblia não. A palavra de Deus, ela renova cada vez mais. Hoje eu estou falando dessa forma. Amanhã, pela misericórdia de Deus, se eu tiver uma rica oportunidade que nem essa, eu não vou falar igual. Porque nem eu que estou falando. Glória a Deus, aleluia. É Deus que dá, que dá, né? É Ele mesmo, glória a Deus, Então, aleluia. Um dia a gente teve prazer de falar Glória a mentira. Jesus. Um dia a gente teve sede de falar besteira. Um dia a gente teve prazer de inventar para agradar alguém ali, para aquela pessoa, para a gente tentar se encaixar no meio daquele tipo de vivência. Não criticando, mas para você se lidar em certas situações, você tem que tentar se enquadrar junto. Porque se você não fazer o que está ali, você se sente um peixe fora d'água. Então, quando a gente tem opinião própria, Glória a Deus, é somente da aleluia. palavra de Deus. Não importa se as pessoas falam, você ficou louco, você ficou xarope, virou Zé Povinho, ficou louco. Até onde você fazia isso? Porque você está assim, você está desfazendo. Só que em 1 Salmo fala: feliz aquele que anda no caminho do Senhor e não senta em roda de escarnecedores, né? Aleluia, Jesus. A palavra não é para diminuir ninguém, mas a Bíblia, ela é o manual do ser humano. Quando a pessoa compra um aparelho de som, uma televisão, vê o manual até no celular. Porque quando a pessoa pega aquele livrinho, simples manual, até uma criança, ela começa a seguir as etapas do manual, ela capta aquele aparelho de celular, ela consegue dominar. Quando você recebe um cartão do banco, automaticamente ele vem algumas instruções. A pessoa que não tem muita leitura, ela começa a entender as etapas, ela consegue até mexer no cartão, ela faz Pix. Uma pessoa que não tem muita leitura. Agora pensa para você ver, se a gente começar a entender a Bíblia, começar aos poucos, não querer saber, mas entender, pedir direcionamento para o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Ela Glória catar a a Bíblia e Jesus. falar, meu Deus, abre o meu entendimento. Porque está escrito. Glória a Deus.
Porque está escrito que o único que abre o entendimento é o Senhor Jesus. É verdade. Aleluia. E aqui Glória a 36. Jesus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Tu és grande, aqui, meus Senhor. irmãos, ó, por isso que a palavra não é minha. Eu só fui entender isso depois que eu comecei a ler a Bíblia. Porque às vezes a gente fala assim, meu Deus, abra meu entendimento, abra meu entendimento, abra meu entendimento. Mas a gente acha que a gente vai conseguir abrir de qualquer jeito, mas não é. A gente só consegue abrir entendendo, obedecendo a palavra. Glória a E o Deus, próprio Senhor aleluia, Jesus, glória a Jesus. ó, você vê, os discípulos andavam com eles. E Jesus ele abriu o entendimento quando ele quis. Louvado Na hora que seja ele falou, agora eu Deus. vou abrir o entendimento das Escrituras. Que as Escrituras é a palavra que é a Bíblia. Aqui fala, em 45, é o que Jesus falou. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Entendeu, meus irmãos? Glória a Então, Jesus, aleluia. Talvez fica difícil cada um entender da maneira que eu estou falando. Mas o importante é que lá na frente cada um tem a sua experiência com Jesus, né? Glória Glória a a Deus. Porque eu tive a minha experiência, graças a Deus. Eu tive a minha experiência e eu sei tão bom é estar com Jesus. Porque Glória a Deus, eu passava a noite aleluia. inteira, eu passava a noite inteira escrevendo música, que era rap, eu cantava, e eu dedicava muito para ficar decorando, para cantar, decorando, dava a minha vida pelo rap, pelas coisas que eu gostava. Eu nunca li a Bíblia. Eu largava aberto na minha casa, malemar, no Salmo 91, no Salmo 23. A Bíblia, ela aberta, sem meditar e sem buscar, ela não serve para nada. É verdade. É tipo uma heresia, na verdade. Aí quando acontece uma fatalidade, a pessoa corre e fica lendo o Salmo 91. Não resolve, sabe por que não resolve? É porque a pessoa não vive na obediência. Deus ele só é com quem é com Ele. Glória a Deus, Porque a palavra de aleluia. Deus fala, a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Aleluia. A gente não é perfeito, mas desde o momento que a gente dobra o joelho Glória e a pede para Jesus. Deus nos perdoar, Ele está nos ouvindo. Glória a Porque Deus, o aleluia. Glória a arrependimento, Jesus. o arrependimento sincero, ele é tudo Louvado na seja vida o do teu ser nome, humano. Senhor. Então, meus irmãos, que Deus abençoe cada um. Aleluia, Jesus. Que Glória a Deus Deus. ele possa nos confortar, Louvado como está seja o teu escrito, nome, abrir nosso Senhor. entendimento. A gente não devemos pular etapa. Não adianta. Aleluia, Não adianta glória a querer correr Deus. atrás de algo sem consultar a Deus. Glória a Porque Jesus. lá atrás, muitos profetas, homens de Deus, né? Glória a Jesus. Que nem o sacerdote Samuel deixou bem claro que Eli, o profeta, na verdade, Samuel, deixou bem claro que o sacerdote Eli tinha 2 filhos que eram rebeldes, que não davam na obediência. Glória Desagradou a a Deus, Deus. aleluia. E o sacerdote Eli foi covarde, porque ele não teve coragem de corrigir os filhos. Ele não fez a vontade que Deus fez. Glória a E por isso Deus, pagou o preço. aleluia. Tanto é que a Arca da Aliança Glória a foi tomada. Jesus. A Arca da Aliança foi tomada, eles perderam e ele Louvado, caiu agradecido é o teu morto. nome, Quando viu aquela Senhor. notícia, cego, Glória a Jesus. caiu, bateu a cabeça e morreu. Glória a Deus. Essas palavras, irmãos, elas servem porque se a gente não ler a Bíblia, se a gente pelo menos não querer ter interesse nas coisas de Deus, a gente nunca vai entender os mistérios de Deus. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e crer. É verdade, Senhor. Não é uma pessoa bem vestida, não é uma pessoa que fala difícil, bonito, que é de Deus, não é isso. Deus não quer isso. Glória não. a Deus. Deus quer simples, Deus quer a pessoa que Aleluia. obedece. Que é uma pessoa que fala, eu creio no meu Deus, eu creio no meu Jesus, Ele vai mudar minha vida, Ele vai mudar minha história, através Glória a da minha vida eu posso Jesus, chegar nas pessoas aleluia. Glória a também. Deus. Que essa palavra é verdadeira. E que Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Amém. Glória a Deus. Glória Glória a a Deus, Jesus. essa oportunidade. Amém? Amém.